aqui. Vamos iniciar. Cris, Bill, né? Desculpa, mas acho que não vou falar muito sobre vocês. Vocês podem se apresentar, são currículos compridos aqui que tem na minha frente, mas temos pouco tempo, então é melhor falar sobre o assunto já. Vocês podem se apresentar. A empresa de vocês, né? A ELOS é a Newid. É importante mencionar. Mas temos só uma hora, como que eu falei, vai ser Cris primeiro, depois é o Bill, a Thalita também vai falar da ELOS no final, e no final vai ter uma parte de Q&A para vocês fazerem as perguntas, e podem também mandar perguntas no chat durante as falas deles, né? A gente vai garantir que vocês vão poder fazer essa pergunta no final. Perfeito. Cris, Marin, pode iniciar. Vou estar compartilhando aqui, e aí eu já começo a apresentar. Então, primeiro, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Eu sou a Cris, né, fundadora da ELOS Comunicação. A ELOS tem 20 anos de mercado. A gente trabalha com comunicação corporativa e o universo digital entrou na ELOS em 2014. Desde 2015, a gente trabalha em projetos digitais com a Atlas Copco, né, que é a empresa, inclusive, que nos convidou para essa apresentação. E, por conta disso, a gente estuda SEO na prática já há uns 6, 7 anos. A ideia aqui hoje... hoje também tem a Thalita, que é a nossa planejamento e atendimento, que ela vai fazer a apresentação, e a Angélica, ela está também, depois, na hora de responder as perguntas, é a diretora de conteúdo SEO. E o Bill, da New ID, ele tem essa empresa há 10 anos, é nosso parceiro de tecnologia, né? É uma empresa de marketing e tecnologia, e ele faz toda a parte de tecnologia de SEO. Então, hoje, a nossa ideia é falar um pouquinho de SEO na prática. A gente só tem 40 minutos, então a gente tentou trazer esse panorama sobre o que é SEO, uma coisa, né, para a gente passar um pouco sobre esse universo, dar uma pincelada mesmo e tentar entregar para vocês algumas ferramentas, umas dicas, algumas ferramentas que vocês mesmos possam ir lá, testar, ver como é que está, e, enfim, é um início de discussão, e a gente vai estar super à disposição no final para conversar com vocês, tirar dúvidas, etc. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho, então, o que a gente vai apresentar alguns dados interessantes, explicar essa estratégia 360, que agora está na moda falar que é uma estratégia de SEO holística. Vamos falar bastante de conteúdo, de upload de conteúdo, etc. E aí, vamos bater um papo. E aí, começamos, então. O que é o tal do SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que a gente fala, né, que é esse conjunto de técnicas que visa posicionar uma página nos primeiros resultados dos mecanismos de busca. Então, a gente fica, então é fazer conteúdo para o Google, então vamos fazer conteúdo que o Google vai gostar. Não, a gente quer alcançar o usuário com a melhor resposta para o que ele procura. A gente quer o melhor texto e o melhor conteúdo para o usuário, não é para o Google. E o Google valoriza isso, né, no final das contas. E aí, só para ilustrar, então, a gente sempre tem no início esses ads, ou está escrito às vezes, né, anúncio, e aí essa é a parte de pago. E aqui a gente tem a parte orgânica, então o primeiro resultado ele começa depois que termina essa parte de ads. E aí começa o trabalho de SEO para a gente aparecer nesses primeiros resultados. A gente não vai entrar aqui para falar de o que é melhor, fazer uma estratégia de ads ou fazer uma estratégia de SEO, etc., porque a gente acredita que uma estratégia de marketing digital tem que levar em consideração todas as ferramentas, e cada ferramenta vai ter sua utilidade, né? Não tem uma melhor que a outra. E aí, o que faz parte de uma estratégia de SEO, no final das contas, né? Criação de conteúdo, especialmente. Então, criação de conteúdo e conteúdo bom é realmente o que vai fazer a grande diferença. Mas tem uma parte que é do SEO on-off-page, que é como que a gente posta e
toda uma parte técnica que está atrás do que a gente está fazendo, né? É uma parte bem mais específica que o Bill vai contar um pouquinho para vocês. E também o que conta é a experiência do usuário. Então, quando a gente fala de mobile, de tablet, de tal, de tempo de carregamento, de como é essa experiência, isso conta também em SEO, em linhas gerais. E aí o resultado de uma boa estratégia de SEO é a gente construir, né, o site, construir uma autoridade em relação àquela temática ou às temáticas que a gente se propôs. E aí a gente colocou essa tela porque eu acho importante, na hora que a gente está construindo conteúdo, colocar que a gente está construindo conteúdo que vai aparecer, que vai ranquear no Google, e o Google ele é uma ferramenta de intenção. O usuário ele chega lá no momento ativo, que ele está pesquisando, que ele está com alguma dificuldade e que ele quer chegar em algum conteúdo para ajudar ele. Então, é um momento ativo. Então, a gente tem que chegar nele com algum conteúdo que vá ajudar ele a resolver o problema dele, né? E ele vai encontrar normalmente uma mídia proprietária, que seria o website, o blog de uma marca. É uma mídia que é da própria empresa. Ao passo que nas redes sociais e aí eu não estou dizendo que 100%, tá? Mas em linhas gerais é uma ferramenta de atenção, que os usuários eles estão no momento mais passivo de entretenimento, que eles estão ali pesquisando, olhando, falando, mas é um momento mais relaxado, né? E não no momento da dor, do desafio. E é um perfil alugado, uma mídia alugada, né? A gente tem uma conta dentro de uma rede social. Então, a gente está seguindo regras que essas redes sociais vão impor para a gente, e se eles quiserem cobrar alguma coisa a mais, se eles quiserem, enfim, e todas as regras que já são impostas, a gente vai ter que seguir essas regras. Então, essa é a grande diferença. E eu falo dessa diferença porque isso vai fazer diferença até na hora da gente falar de conteúdo. Aí eu trouxe alguns dados legais que a gente acha interessante, né? Então, que 75% dos cliques, eles acontecem nos 3 primeiros resultados que aparecem na pesquisa orgânica, né? Na parte de SEO. E 0,78% dos usuários clicam na segunda página. Ou seja, para a gente é sempre importante a primeira página. E aí falar, mas eu tenho que sempre estar nos 3 primeiros? Não precisa. A primeira página já é muito bom, um resultado muito, muito, muito bom mesmo. Porque ele vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro, às vezes em quinto, dependendo da dinâmica do usuário. É como que o usuário ele se comporta com as pesquisas dele no Google, como ele se comporta na web. Então, o Google também está levando em consideração. Então, às vezes, por conta da experiência do usuário, ele vai indicar um ou outro conteúdo. Então, a gente estando na primeira página, a chance da gente ir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, já é grande. 90% das páginas da web não obtém tráfego de pesquisa orgânica. Olha que número grande. Imagina que 90% de tudo que está publicado na web hoje não recebe visita orgânica. Então, se vocês recebem, falam, opa, já faço parte dos 10%, isso é bom. Mas imagina que a gente tem aí um espaço bem grande para trabalhar muita coisa, né? Muito, muito espaço mesmo de trabalho. E o tempo de pesquisa, né, no Google, esse tempo médio de uma sessão, é menor do que um minuto. E eles consideram isso o momento que eu escrevo a busca, eu leio, vejo se eu encontro alguma coisa, eu reescrevo a busca, clico em um item ou em 2 itens, tudo isso leva menos de 1 minuto. E se a pessoa não encontra, normalmente ela desiste. Sobre clique na pesquisa Google, também a gente achou bem interessante, né? Que 50,5% das pessoas que fazem uma busca não clicam em nada, 0 clique. Elas não encontram o que elas estão procurando. E aí ou porque a gente não soube mostrar para o Google e para ela que é aquilo que a gente tinha, era o que ela estava procurando, ou a pesquisa dela também não foi assertiva, enfim. 4% são cliques pagos e 45,5% é no orgânico. Então, a grande maioria do clique é orgânico numa pesquisa Google. E aqui também é uma análise que foi feita em todos os sites, né? Eles pegaram vários sites de vários mercados e esses sites rastreáveis, e eles viram as médias de visitas. E aí esse dado que a gente destacou é que tá para baixo aqui, era para cima, gente. Depois a gente corrige isso aqui.
Esse dado de 64,1% é o dado do B2B, é a média de visita orgânica que um site ou um blog B2B recebe. Então, é bem grande, é mais alto, é o mais alto, né, dos mercados, é maior que a média. Então, é importante ver que se a gente faz um trabalho bem feito, a gente pode aumentar ainda mais essa média de visita, a gente pode atrair mais gente para o nosso site. E aqui que as empresas B2B geram 2 vezes mais receita com a pesquisa orgânica do que qualquer outro canal. Por quê? Porque uma pesquisa, quando a gente vai falar do mercado B2B, é um mercado mais complexo, né? Ele dura mais tempo, um processo de vendas, né? Um processo de aprendizagem. Então, ele realmente faz sentido, porque as pessoas acabam pesquisando mais coisas no Google até fazerem uma decisão, etc. Então, usam mais do Google. Se você vai para o varejo, o e-commerce, eles usam menos o Google e vai já para comparativos de preço, porque é o preço que vale e acabou, né? Uma coisa mais rápida. E aqui, por último, o valor estimado de investimento nos Estados Unidos, é dado americano isso, né? Em 2020, em SEO, foi de 79 bilhões de dólares. E ao passo que a receita de anúncio no Google, a previsão era de 39 bilhões. Esse dado mostra que as empresas, agências e marcas estão investindo mais em SEO do que em anúncio. E aí, de novo, não é porque anúncio é pior, SEO é melhor, esse dado só mostra a importância também do SEO, né? Acho que é aí que a gente tem que observar. E agora o Bill vai entrar, que ele vai explicar um pouquinho o que é fazer uma análise completa de SEO, né? Até chegar nessa análise de conteúdo, e quando ele chegar no conteúdo, aí a gente volta para falar sobre o que é conteúdo SEO para vocês. Então, Bill, por favor. Boa tarde a todos. Basicamente, assim, o Google, o que ele lê? Ele lê o código, né? O que nós, usuários, vemos de visual não é o que interessa tanto, vamos dizer assim, para o Google. O que interessa para ele é o que está no código. Então, se é um código fácil de ser interpretado, se é um código que é rápido de ser processado, enfim, e aí, obviamente, se essa informação que está sendo apresentada é relevante para o usuário que está procurando. Então, pensando numa análise, assim, a primeira coisa que isso já focado aqui, como aqui o objetivo é para grandes corporações, multinacionais, então, a gente tem que ver primeiro, a primeira coisa é assim, algumas configurações básicas e fazer uma análise da plataforma na qual o site da empresa foi construído, né? Então, para a gente saber qual plataforma que está sendo utilizada, então, assim, tem essa ferramenta que é a builtwith.com, que ela é uma ferramenta que ela dá em detalhes tudo que tem relacionado à plataforma. Então, se ela tem o Google Analytics instalado, porque o Google Analytics é o que vai trazer para nós todos os dados, né, e as métricas para gerenciar um projeto de SEO, e também qual a plataforma que foi desenvolvido o site. Então, pode ser WordPress, pode ser Adobe, o IAM, que agora muitas grandes empresas estão usando, como a própria Atlas, enfim. Então, essa ferramenta, ela dá esse panorama para a gente, tá? E aí, outra ferramenta é o Search Console. O Search Console, assim, todos os sites que estão indexados pelo Google, ou seja, que o Google lê, eles estão no Google Search Console, que é a plataforma deles. Como eu sei facilmente que um site da minha empresa ou está no Search Console? É só digitar na própria busca do Google o site, e colocar o URL que você quer. Se ele apresentar diversos resultados, é porque ele está no Search Console. E se ele não aparecer nada, aparece só o primeiro, que o Google já sabe que existe aquele site na internet, mas que ele não foi, vamos dizer assim, autorizado a trazer todos os resultados dentro daquele ambiente. Então, uma análise competitiva, ela se dá desde a presença digital dos concorrentes, né, seja de mercado ou de conteúdo, então, dependendo da palavra-chave, enfim,
uma imersão digital em relação aos temas, quem fala, como fala, onde fala, e uma análise dos temas-chave para a empresa. Então, algumas ferramentas aqui, assim, a gente vai falar durante essa apresentação, mas tem o Uber Suggest, que é uma freemium, né, que ela tem uma parte dela é gratuita, o SEMrush, que é paga, e o Moz, que é paga também. Aí, uma análise competitiva rápida, assim, que vocês podem fazer, para identificar um termo, né? Então, assim, quando você vai procurar um termo, por exemplo, aqui, compressores de ar industriais, você vai fazer uma busca entre aspas, que essa busca entre aspas você está dizendo para o Google assim, eu quero que você busque exatamente isso daqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente mostrando essa busca, aqui são os primeiros resultados orgânicos, né? Os 5 primeiros resultados orgânicos. Então, você tem o e-commerce da loja Schultz e da Atlas Copco, que não é um e-commerce, vem em seguida. Mas como que você vai brigar com o e-commerce? Eu estava vendo uma palestra hoje, por exemplo, que tem uma empresa que produz 250 novos conteúdos por mês para um blog do e-commerce da Leroy Merlin. Então, assim, você não vai conseguir competir com o e-commerce da Leroy Merlin, com o e-commerce. Por quê? Porque eles já estão focados, o business deles já é gerar muito tráfego, e aí, como o tráfego de SEO é orgânico, então ele investe bastante nisso, então é difícil você bater um site que seja um e-commerce, mas sempre focar principalmente nos seus concorrentes, e quando a gente fala de concorrentes, é blog, site institucional, esse tipo de coisa. E aí, quando você vai fazer uma busca, ver termos de busca correlatos ou concorrentes, né? Então, a Uber Suggest é uma ferramenta, ela é freemium, né? Como eu disse anteriormente, a gente trouxe bastante exemplo dela, porque ela é bem prática, vocês conseguem fazer um levantamento de uma forma gratuita, ele tem algumas consultas por dia que são de graça. Então, aqui, por exemplo, a gente colocando compressora de ar industriais, ele já traz algumas palavras-chave, compressor de ar comprimido, compressor de industrial parafuso, enfim, ele já vai trazendo algumas, tanto sugestões de palavra-chave, já vai dando volume de pesquisa, custo por clique, etc., dentro da ferramenta. E também competitivo de concorrentes. Então, lá também tem na aba aqui, análise competitiva, sites similares, você colocando uma URL, ele vai falando o país, você já tem aqui os principais concorrentes, né, dentro desse domínio. Então, aí, por exemplo, aqui, lembra que eu falei das lojas virtuais, né? Mercado Livre, Americanas, Loja do Mecânico, ou seja, todas aqui, eles são referenciados em muitos lugares, por N motivos. Então, aqui, necessariamente, você não vai concorrer com essas empresas. Então, aqui tem mais domínios, aí na versão paga você consegue ter uma noção melhor. Mas, enfim, a análise é sempre disso, de você ver o ambiente macro para você chegar no ideal do seu micro. E aí, de análises técnicas do site. Então, assim, falando já em SEO mesmo, análise técnica de SEO, aí tem essa ferramenta que é o SEO Site Checkup, é uma ferramenta que ele tem também uma pesquisa gratuita, tem outras ferramentas também, mas essa eu acho bem interessante, que ela dá um panorama daquela página exatamente que você quer saber. Então, por exemplo, aqui é um blog da Atlas Copco. Dentro desse blog, ele já está dando um rate até interessante, 80/100, então já está no verde ali e tal, passou por 442 itens, e ele apresenta os itens de problemas ali e tal, que podem ser resolvidos e tal. Esse daqui, basicamente, assim, uma pessoa mais técnica vai analisar e vai verificar isso daqui. Mas o importante para vocês, principalmente vocês de grandes corporações que lidam com sites globais e tal, é ver que vai ter muitas questões aqui que necessariamente às vezes vocês vão ter que abrir um chamado lá fora e tal para resolver, envolver o TI, mas tem muitas coisas que dá para ser resolvidas on-page, que a gente vai falar mais para frente na parte de conteúdo, tá? E análise de UI e UX, né, que é o User Interactive User Experience para SEO, tá? Então, assim, eu não vou entrar no detalhe aqui do layout, se está interessante,
como que está a navegabilidade daquele site e tal, não. Aqui o foco principal é justamente para SEO. Então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente vai falar em SEO, que é quando a gente fala em experiência do usuário, que SEO é nada mais do que pensar na experiência do usuário. Então, assim, é ver se o site ele é responsivo, ou seja, ele se adapta ao aparelho, ao device do usuário. Então, assim, tem esse site aqui que você pode fazer o ami.responsivedesign.es, que ele já dá um preview em todas as telas, né, possíveis, assim. Nesse daqui é mais basicamente para vocês verem se o site que vocês trabalham ele é responsivo ou não. Algumas corporações, né, alguns sites globais, eles bloqueiam essa ferramenta. Então, a dica que eu dou é acessar do celular, do tablet, e ver como está a navegação, se ele se adapta, e aí ver se os ícones estão aparecendo corretamente, se os botões são fáceis de serem clicados, né? Se as imagens elas não perdem qualidade, não esticam, enfim, não perdem resolução, e se o tempo de carregamento do site ele tá rápido, porque o Google ele assim, nosso trabalho é sempre produzir conteúdo relevante para o usuário, mas o Google se preocupa sempre com a experiência do usuário. Então, às vezes você tem o melhor conteúdo, mas seu site demora muito para carregar, as imagens estão muito pesadas, enfim, o Google lê tudo isso e ele acaba rebaixando o seu site numa busca, entendeu? Ele acaba dando relevância e mais importância para o seu concorrente, que às vezes se preocupou com isso, mas que às vezes não tem um conteúdo tão bom. Bom, aí eu já vou pegando a palavra do Bill, porque faz parte, óbvio, de quando a gente vai fazer um planejamento, uma análise, então, pensando que já existe um site, fazer essa análise de conteúdo prévio, né? Então, a gente iria olhar todas as palavras-chave, ver como que está o ranqueamento delas, como que estão esses conteúdos, qual é a qualidade desse conteúdo, se esse conteúdo tem personalidade de uma marca, né, daquela marca mesmo, daquele branding, ou se ele serviria para qualquer outra marca. A gente olha, né, a intenção de busca, etc. Mas agora a gente vai entrar nessa parte mais de construção de conteúdo mão na massa, e aí tudo que a gente falar agora, a gente faz a mesma coisa que a gente faz na análise, né? Então fica mais fácil. Então, acho que assim, a parte mais importante é que a gente ter esse primeiro momento, que a gente chama de etapa 1, de definição de objetivo e prioridade. Porque o trabalho de SEO é enorme, e se a gente não fecha ele um pouquinho e para ter um ponto de partida, a gente pode ficar muito tempo planejando e a hora que for colocar a coisa em prática já é outra história, etc. Então, é legal a gente ir por partes e a gente ir especificando. Então, o que é que eu quero fazer primeiro? É a parte institucional? É um produto, uma solução? Eu quero ser autoridade num tema específico? Então, primeiro a gente gosta de começar por um lugar específico. E aí começa o brainstorm de palavra-chave. E aí, assim, quanto mais a gente consegue envolver a equipe da empresa, então pedir para vendedor, pedir para o pessoal do marketing, pedir se tem saque, né, o pessoal do saque, para ajudar a gente com informações, mais rico vai ficar esse brainstorm. Então, a gente sempre vai perguntar, né, quais são as palavras relevantes para o meu objetivo? E é brainstorm, coloca tudo. E aí, depois, quais são as perguntas que as pessoas fazem em relação a esse tema para a minha empresa? Então, o que o meu cliente me pergunta normalmente, né? E quais são as dores desse cliente? Quais são os desafios desse cliente? Porque lembrando que o Google é uma ferramenta de intenção. Bom, fiz uma lista já grande de palavras, e aí o que eu faço? Eu começo a ampliar, eu vou checar e ampliar essas palavras. Então, a gente usa ferramentas, e também, de novo, são as mesmas ferramentas que a gente já falou, tem o Google Planner, o Ubersuggest, e as pagas, o SEMrush e o Moz. E o SEMrush e o Moz, às vezes, como vocês são multinacionais, vocês já têm contas globais, então é só pedir realmente uma licença local para isso. E são ferramentas muito interessantes, porque elas realmente te trazem muito mais detalhe para o que você precisa. Mas a gente usa bastante a Ubersuggest também, e ela é ótima para fazer o trabalho. E aí, como é que funciona? A gente pega uma palavra. Então, a gente deu um exemplo aqui, né? Eu quero ranquear com
com esse tema, eu quero, de alguma forma, ser reconhecida, né, por essa temática sustentabilidade. E aí eu coloco lá. Então, é importante olhar essa coluna aqui de volume, primeiro, né? Fala, legal, sustentabilidade tem 74 mil buscas por mês. Só que daí eu vou olhar essa última coluna, a dificuldade. É uma dificuldade grande, 59. E aí eu também tenho que fazer algumas análises que são subjetivas, que eu vou falar, bom, que tipo de gente está procurando a palavra sustentabilidade ampla? Putz, elas são as mais diversas. Eu posso estar fazendo um trabalho da faculdade, eu posso estar fazendo, querendo entender mesmo o que é sustentabilidade, ouvindo uma palestra e não sabia o que era. Tem muitas pessoas. Então, será que eu quero concorrer? Vai ser difícil para concorrer. Será que eu vou querer concorrer com essa palavra? Ou será que eu quero um sinônimo? Então, eu começo, e o legal dessas ferramentas é que elas vão te dando essas dicas de sinônimos, de outras palavras, e você vai entendendo como é que vai funcionando e olhando de novo o volume e a dificuldade. E aí a gente pensou, bom, a gente, né, no caso de Atlas Copco, que a gente está usando esse exemplo, é uma indústria, então vamos então começar a pensar em sustentabilidade na indústria? Isso fecha um pouco? Fecha. Então a gente falou, qual é o volume de busca? 70. Poxa, mas antes era 74 mil, agora eu vou só trazer 70? Mas será que não vale mais a pena trazer só 70? Mas pode ter o cara que está fazendo trabalho de escola. Pode. Mas talvez a chance de ter uma pessoa que realmente queira saber sobre sustentabilidade na indústria e alguma coisa, e aí entra as terceiras palavras, na indústria automobilística, ou na fase de Então, a gente começa a incrementar essas palavras e a gente sempre vai analisar o volume de busca e a dificuldade. E vai ser, no final das contas, vão ser esses parâmetros que vai definir minha lista final de palavra-chave. Então, eu vou fazer essa análise de acordo com essa estratégia que a gente quer, né? Qual que é a minha estratégia, que tipo de gente que eu quero atrair, versus qual é o volume de busca que tem, né? Porque também se é zero volume de busca, será que adianta eu colocar? E a competitividade, né? A dificuldade que eu vou ter de conquistar a primeira página no Google. Tudo isso eu levo em conta e aí a gente propõe a palavra-chave para um conteúdo específico. E agora a Thalita, chamo a Thalita para compartilhar aí todas as etapas de planejamento de conteúdo, como é que funciona. Vamos lá. Então, você já tem aí a sua lista de palavra-chave, né? Então, são as palavras que você definiu que você vai usar nos conteúdos, e aí você vem para o planejamento, né? Para a construção da pauta de SEO. Então, nesse momento, é importante você pensar em conteúdos em diferentes formatos, né? Até porque o conteúdo, ele não é só o escrito, né? A palavrinha ali, as palavras. O conteúdo, ele também é vídeo, ele também é imagem, também é um e-book, um infográfico, né? E, além disso, você pensar em conteúdos que contemplem as diversas etapas ali e momentos dos usuários, dos clientes. Então, desde quem está buscando o que a gente chama, né, de uma pesquisa de topo de funil, que é aquela pesquisa mais ampla, mais genérica, até quem está fazendo uma pesquisa, né, de meio e fundo de funil, que é aquela pessoa que já tem certa familiaridade do assunto, né, já está mais maduro ali com relação ao assunto. E seguir ali as boas práticas, né, de construção de conteúdo para SEO, que aí a gente vai falar nos próximos slides. E aí, até antes da gente começar a passar por essa listinha, uma das coisas que a gente reforça muito, né? Claro, você vai usar técnicas, você tem algumas regrinhas ali para você seguir, mas um conteúdo bom é um conteúdo bem escrito, né? Um conteúdo que ele é pensado para o usuário, né? Para quem vai ler e não só para os robozinhos, tá? Então, você pensar aí no storytelling, né, de acordo com o objetivo do conteúdo, você trazer um contexto, trazer um cenário, contar uma historinha, tá? A qualidade e a personalidade da marca. Então, até a Cris já comentou, né, para não ser aquele conteúdo que a gente brinca, tira o logo e serve para qualquer um. Não, traz a sua personalidade, a personalidade da sua empresa para aquele conteúdo. Fazer sempre o conteúdo autoral, né? Isso porque se o robozinho ele está lendo ali e ele identifica trechos desse conteúdo em outras páginas, ele já categoriza como plágio e você vai ser penalizado. Então, e às vezes você não é penalizado só naquela página, você vai sofrer penalidade em outras páginas também, tá?
Então, textos também mais completos, né, sobre um único tema e assinados por um especialista, eles tendem a posicionar melhor. Então, quanto mais informação tiver o seu texto, quanto mais respostas, né, a dúvidas, a dores, né, a problemas ele tiver, melhor ele vai estar posicionado ali. Aí essas aqui, elas são coisas mais objetivas, mais técnicasinhas mesmo. Então, o uso da palavra-chave no título, no primeiro parágrafo e ao longo do texto. Mas ao longo do texto, sempre tomando cuidado para não ficar aquela coisa repetitiva, chata, né? Pensando aí no pessoal que vai ler. Parágrafos com até 4 linhas, por uma questão de escaneabilidade, mas também para não ficar aquele blocão de texto, né? Que a pessoa cansa só de olhar e ela nem começa a ler. E aí a gente chama atenção também aqui para a primeira página do Google, né? O que ela sugere como intenção de busca. Então, se você entrar numa aba anônima, né, ou numa aba de visitante, não pode esquecer disso. Coloca a sua palavra-chave que você definiu que você vai usar e vê o que aparece ali na primeira página dessa pesquisa. Ali você já vai ter bastante insight, bastante ideia do que colocar no seu artigo, né, no seu material. Então, se você rolar a página lá para baixo, no rodapé, ele vai te dar as palavras, as pesquisas relacionadas. Então, isso também você pode usar como sugestão para tópico do seu conteúdo. O que as pessoas também perguntam, também vai aparecer nessa página. Em algum momento ali da página tem várias perguntas que as pessoas também costumam fazer relacionado àquele tema. Então, se você responde a essas perguntas no seu conteúdo, você tem um conteúdo mais amplo, um conteúdo maior, mais rico, tá? E a gente chama atenção também para a posição 0, que eu acho que vocês já se depararam com isso muitas vezes aí em muitas pesquisas, que é quando você pesquisa por alguma coisa e vem ali uma explicaçãozinha curta, rápida, do que é aquilo ali, que é o que a gente chama de posição 0, que o Google ele vai te posicionar lá em cima, né? E já vai dar esse trechinho aí para a pessoa bater o olho e já vai chamar atenção e provavelmente ela vai clicar aí na sua página. Links internos, né? Então, os links internos, quando eu faço um conteúdo, eu vou colocando links de outros conteúdos que eu já produzi ao longo desse texto, né? Então, eu vou dando a opção da pessoa ir navegando por outras páginas, se aprofundando naquela temática. Isso é muito bom, porque vai aumentar o número de páginas por visita, vai aumentar o tempo que a pessoa fica no meu site, além de que, né, ela está no meu site, ela não está indo para o Google de novo fazer uma outra pesquisa e bobeou vai cair na página do meu concorrente. E além disso, o Google, você colocando os links internos, ele vai entender que você tem autoridade naquele assunto, você já tem bastante conteúdo produzido naquele assunto, então ele também considera isso, tá? Call to action, né? O que é isso? Lá no final do seu conteúdo, você tem um botão, uma chamada para ação. E não precisa ser aqueles botões, aquelas chamadas para ação, muito marqueteiras, né, publicitárias, que às vezes fica cansativo, fica chato. Mas pode ser, você ainda tem dúvida sobre esse assunto? Fale aqui com um de nossos especialistas, ou baixe aqui esse infográfico completo, com todos esses pontos abordados, e assim por diante. É muito importante o call to action ele estar relacionado ao conteúdo, ele estar condizente com todo, não ser só aquele botão jogado ali no final, tá? E aí, uma coisa que para vocês acho que deve acontecer muito, né? Quando tem bastante material produzido lá fora e ele é traduzido. Além de traduzir, também fazer as adaptações de texto, né? As edições de acordo com a palavra-chave estratégica, porque na maioria das vezes quando você traduz, a palavra-chave não vem legal, não está bem posicionada, não está seguindo ali as boas práticas, tá? E aí, por último, né, dessa listinha, crie um conteúdo que fortaleça a sua estratégia e a sua autoridade, né? E aí já de olho numa atualização do algoritmo do Google que está prevista
aí para junho, né, para o próximo mês, que é quando o Google ele vai passar a privilegiar ainda mais, né, os conteúdos que ele entende que possuem maior expertise, maior autoridade e maior confiança, tá? E aí você tem o seu conteúdo pronto, mas não para por aí. A gente chama atenção para a hora da publicação do conteúdo. Porque às vezes você acha, né, já está pronto, acabei, né? Mas tem algumas regrinhas aí, tem algumas coisas que você precisa ficar bem atento na hora da publicação do conteúdo, tá? Então, é você preencher corretamente os campos ou o plugin de SEO. Isso vai depender muito da plataforma que está o seu site, né? Às vezes tem alguns campos e você identificar ali onde estão esses campos ou o plugin que está instalado. Então, o campo de palavra-chave, a palavra-chave tem que ser inserida lá corretamente. O campo do título, às vezes ele vai estar como título, como H1, né? E ele é muito importante estar preenchido corretamente, porque é ele que vai aparecer, tá vendo esse azul mais escuro de uma pesquisa no Google? Então, é ele que vai aparecer ali, é isso que o Google vai puxar para aparecer ali na pesquisa, tá? E metadescrição. Tem plataforma que tem o campo de metadescrição, tem plataforma que não tem. Quando não tem, geralmente ela puxa o primeiro parágrafo do conteúdo. E aí, essa descriçãozinha, essa chamadinha em cinza aí que aparece nas pesquisas do Google, tá? E só chamando a atenção, né? Como eu já falei anteriormente, tem a palavra-chave ali no título e tem a palavra-chave ali na descrição ou no primeiro parágrafo. Ainda na publicação, né? A questão das URLs. Elas precisam ser amigáveis, elas precisam estar no idioma local, elas precisam ter a palavra-chave e elas já precisam dizer ali do que se trata, né? A página, o conteúdo. A gente trouxe aqui um exemplo da Atlas Copco, até porque pode ser uma coisa que vocês podem passar por aí também, né? Então, tem um pedaço aí da URL que ela está em inglês, porque ele é um site global e ele é replicado para as localidades. Mas aí tem esse trecho em inglês que não tem o que fazer, ele vai ser fixo, mas tem esse outro trecho verdinho, que é o trecho onde a gente vai personalizar, a gente vai criar de acordo com cada URL, tá bom? E a gente traz um dado ali embaixo, né, que as URLs com a palavra-chave, elas têm uma taxa de clique 45% maior do que a URLs sem a palavra-chave, tá certo? E aí, para fechar essa parte da publicação em si, né, a gente vai falar um pouco de imagem, né? Como eu falei, o conteúdo ele não é só o texto, ele é também imagem. Então, o nome do arquivo, é legal sempre criar um padrãozinho, a gente está sugerindo aí, né? Empresa, categoria e palavra-chave, sempre separado, né, pelo tracinho, pelo hífen. Não subir o arquivo, como geralmente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente salva lá na área de trabalho, 001, xxx, para site, tá? Então, nomeia direitinho o arquivo. O tamanho do arquivo, né? De, no máximo, 140 KB. Por quê? Se você vai subindo imagens pesadas, o seu site vai ficando cada vez mais pesado, o tempo de carregamento vai ficando cada vez maior, tá? Além disso, sabe quando você copia um link, uma URL, e você vai compartilhar ela no WhatsApp, que aí o WhatsApp ele puxa aquele preview, né? Que tem uma imagenzinha, o título e uma descrição. Se a sua imagem tiver maior do que isso daí, o WhatsApp, por exemplo, ele não puxa a imagem, fica só o texto e aí fica menos atrativo, tá? E o Alt, que nada mais é do que o que o usuário vê, né, quando ele passa o cursor do mouse em cima da imagem, tá? E ele chama Alt ou texto alternativo. E também quando acontece, dá algum bugzinho ali na página, quebra a imagem, é o textinho que vai aparecer, ele substitui aí a imagem, tá? E agora aí como um bônus, aí o Bill fala um pouquinho aí de SEO para vídeo, reforçando, né, que o conteúdo não é só texto, é também imagem, é também vídeo e assim por diante.
A gente trouxe um exemplo aqui do SEO para YouTube, né? O que acontece? O Google é a maior fonte de tráfego da internet, né? O maior mecanismo de busca da web. O segundo maior é o YouTube, né? Por quê? Porque se alguém procura alguma coisa no Google, ele pode referenciar um vídeo do YouTube, ou às vezes a pessoa quer algo mais específico, audiovisual, ele já vai buscar diretamente no YouTube. Então, aqui a gente trouxe um exemplo que ele está atendendo ao boas práticas de SEO para YouTube, né? Ele mesmo sendo uma rede social, né? Ele é uma rede social também. Então, ó, ele tem o título, então aqui você pode ver, né, nesse embed que ele tem o título, no thumbnail, que é a imagem que vai, que fica como destaque para o vídeo. Então, no thumbnail está mostrando o que é, dica do expert, tem o logo da empresa, tem aqui do que se trata, episódio 25, e tem também o termo, né, a palavra-chave ali dentro do thumbnail. E fora também a questão do expert, tal, que a Thalita já até comentou com vocês, que dá um peso maior pro vídeo. E aí, na descrição do vídeo, lá dentro do YouTube, é sempre importante também pensar que aquilo é uma fonte de tráfego. Então, ali tem que ter também a palavra-chave, tem que ter o título, enfim. Você tem que usar aquilo como uma fonte de tráfego. E dentro dessa descrição, também incluir o link do post da sua publicação, que vai gerar o tráfego para a sua mídia proprietária, que é o site da empresa. Então, pensar sempre nesses itens aqui, ele vai estar sempre ok por um SEO para YouTube, né? Bom, acho que nosso tempo já venceu, a gente passou 5 minutinhos. A gente tentou passar esse overview bem geral, né? Agora a gente vai abrir para as perguntas, mas aí com algumas dicas finais, vou deixar aqui para vocês, né? Primeiro que a análise e o planejamento 360, eles são essenciais, né? A gente poder traçar esses objetivos macro, metas, métricas, e fazer toda essa análise técnica, ela vai fazer bastante diferença. Conteúdo é muito importante, mas tem outras coisas que também podem influenciar e podem ajudar. O planejamento de conteúdo também faz a diferença, planejar a palavra-chave, planejar a pauta, planejar os canais, conteúdo em diferentes formatos, e aí seguindo as boas práticas de SEO, como a Thalita explicou agora, preencher os campos e o plugin, que essa parte é super importante. Isso, se fosse falar, não tem dinheiro, não tem nada, faz isso, entra e preenche os campos do plugin, isso já vai fazer diferença. Já de cara, assim, já faz um pouco de diferença, dependendo da competitividade. E, por último, que internet, no geral, é frequência, né? Mas SEO, muito é frequência, é melhoria contínua. A gente construir toda uma estratégia de conteúdo e daqui a um ano e meio, a gente otimizar esses conteúdos. A gente tá mensalmente olhando toda essa parte técnica, ver se está dando algum bug, se tem alguma coisa errada, olhando nossos competidores. Tem muito concorrente que, de repente, fala, não, agora essa palavra-chave é minha, e vai começar a fazer um trabalho também. Então, tem muita coisa externa influenciando, tem os algoritmos do Google que vão mudando cada vez mais. Então, é um trabalho contínuo da gente sempre olhar, e ele está integrado a uma estratégia maior de marketing digital, né? Bom, é isso. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou abrir para dúvidas. Jonas. Maravilha, Cris. Obrigado, Cris, Bill, Thalita. Já temos 3 perguntas. Vamos deixar deixa eu ver aqui, Roberta, quer ligar seu microfone para fazer sua pergunta, por favor? Oi, Jonas. Oi, desculpa, que aqui está super tarde já. Nossa, interessante. Eu passaria mais umas 3 horas assistindo. Muito, muito bom. Obrigada. Eu agora me especializei, né? Fiz uma oficina e estou me especializando nessa parte inclusiva para os cegos, né? Então, tenho feito tour com audiodescrição, e aí também tem essa parte toda do conteúdo online que a gente precisa também
fazer audiodescrição das imagens. E esses filminhos com música, se você escreve alguma coisa, eles também não conseguem colocar no voice-over. Então, tem toda essa preocupação para fazer a acessibilidade. Eu queria entender, assim, e o mundo corporativo está se organizando para isso, ou é algo que ainda não se fala muito no Brasil? Eu queria escutar de vocês, assim, se existe essa preocupação dos clientes de vocês, das empresas, ou é algo que passa batido ainda? Acho que vamos falar em dois lugares aqui. Primeiro, a nossa sensibilidade, tá? A vontade começa a existir, mas é um custo, né? Isso exige investimento e acaba sendo deixado para o segundo plano. Essa é a minha sensação atual. O Bill pode confirmar ou não, mas eu acho que essa conversa está avançando muito rápido e que em breve as plataformas todas elas já vão entregar isso acoplado. Quase que plugin, já existem plugins que você pode acoplar e eles já fazem as traduções, só que as traduções não, mas as versões, né, toda a parte para cego, para surdo, mas isso são plugins que ainda estão em melhoria contínua, eles não estão super funcionando. Eu acredito que em breve a gente vai ter isso default e vai ser uma coisa que vai acontecer, mas individualmente as empresas vai depender muito do perfil e do tamanho e conforme elas consigam investir ou não, porque é um investimento, no final das contas, grande. Bill? Eu posso falar em termos de tecnologia, porque, assim, como no começo a gente falou até, tudo que o Google faz, ele pensa no usuário, né? Eu estava vendo outro dia uma palestra falando, tem até um post no próprio blog do Google falando da jornada de compra de uma mulher com mais de 50 anos que ela estava buscando, foi buscar, estava querendo comprar um carro e ela começou com uma pergunta por voz. Ela chegou, ok, Google, quais as concessionárias de carros que tem próximo da minha casa que abrem no domingo? Então, ela fez uma pergunta de voz e o Google respondeu para ela. Então, assim, e aí mostrou toda a jornada dela, que durou 64 dias até ela efetivar uma compra. Então, assim, tudo que o Google faz, ele vai pensando no usuário. Então, hoje ele já vai identificando se tem vários usuários fazendo aquelas mesmas perguntas, então por isso que ele vai trazendo aquelas respostas. De onde eu quero chegar com tudo isso? Hoje tem uma preocupação do Google, que é ele está forçando a barra para os usuários, para as empresas, né, com o Core Web Vitals, que ele vai querendo que fique cada vez mais rápido e mais fáceis de serem lidos os sites. Isso vai ajudar o quê? No fim do dia, vai ajudar o Android a ler o site e conseguir fazer um voice-over, por exemplo, por um deficiente visual, conseguir ouvir o conteúdo daquele site, entendeu? Em vez de ele conseguir ler aquele conteúdo. Então, tudo isso é pensando exatamente também nesse tipo de usuário. Então, por isso que, assim, a maior preocupação, lógico, tem a questão que a Cris falou, sim, que tem muitas coisas que, quando chega para alguma empresa, às vezes barra, mas também tem uma questão que as empresas já estão começando a se preocupar em ter sites muito leves, porque o Google e a Apple estão ajudando eles nessa parte inclusiva, né? Quanto mais fácil e mais inteligível estiver o seu site, o seu ambiente, melhor vai ser para essas ferramentas conseguirem fazer esse trabalho também. E a questão aí a gente entra também na questão do podcast, que também ajuda bastante nisso, né? Mas, principalmente na parte técnica, o que eu vejo é isso, tá? Obrigada. Obrigado, Roberta. Vamos para a próxima. Temos mais uns 10, 15 minutos no máximo. Sei que não tem respostas simples, rápidas para perguntas difíceis, né? Mas vamos lá. A próxima é da Gabriela. Quer fazer sua pergunta? Pode ser. Cris, você explicou sobre algumas palavras-chave, dependendo da competitividade, é melhor escolher um sinônimo. E eu fiquei com dúvida sobre qual o melhor momento de optar por um sinônimo. Qual o parâmetro para entender que não vale a pena? É muito competitivo, não vou conseguir, por exemplo.
É uma análise que a gente vai... É uma discussão que acontece, ela não é tão cartesiana assim, né, essa análise. E a gente vai ter que entender qual é a competitividade. Quando a gente clica, quem é que está ranqueando ali? Putz, são empresas que a gente sabe que investe, que tem um monte de páginas dela ranqueando. Não, parece que está fácil, talvez não exista tanto conteúdo legal do tipo que a gente faz, enfim. Então, tem algumas análises que a gente acaba tendo que fazer para olhar e para abrir mão de uma palavra-chave ou não. Não sei, Thales, se você quiser complementar, mas eu acho que é um pouco isso, né? É uma análise mesmo que tem que ser feita texto a texto. Isso. E aí, só complementando, né, que assim, ir ali também para as palavras-chave mais específicas, né? Que até na apresentação tinha, às vezes o volume de busca ele é menor, mas na maioria das vezes a competitividade também é menor, né? A dificuldade de você ranquear é menor. E provavelmente você vai atingir um público que está mais adequado, né? Que está realmente com interesse no seu conteúdo. Eu queria só complementar rapidinho sobre palavra-chave, gente. Eu sou a Angélica, vou abrir aqui a câmera da Gabriel, eu sou da equipe Elos também. Vai ter cada objetivo, cada campanha, aquele primeiro passo que a gente falou, né? Qual é o teu objetivo? O teu objetivo vai te dizer quais são as palavras-chave que dessas você não pode abrir mão. E mesmo que elas estejam altamente competitivas, você vai ter que fazer a melhor estratégia para ganhá-la. Fora essas, todas as outras vão ter esses meandros, entendeu? Então, assim, abraçar e ter muito claro, essas aqui são minhas, vamos em cima delas. As outras a gente vai construindo, inclusive para fortalecer essas primeiras, essas que são o meu core, assim, isso aqui é meu e ninguém tasca, né? Então, ter essa visão ajuda na hora de fazer essa limpeza, porque esse processo é um processo angustiante, eu diria, né? Mas acho que porque eu fiquei pensando para ajudar, assim. Porque tem algumas que é muito difícil, né? O sinônimo muda todo o sentido, às vezes te leva para um outro lado que não era o seu plano inicial, mas respondeu. Obrigada, gente. Legal. Entrou uma pergunta aqui sobre a melhor plataforma para construir um site. Por favor, enquanto vocês respondem, eu vou pedir para a equipe da Atlas Copco pensar sobre talvez um comentário também, que a Atlas Copco trabalhou muito com vocês, né? Seria interessante saber a visão da empresa, né? Alguns key takeaways da Atlas Copco, como que tem sido esse projeto com a turma da Elos, né? Mas, por favor, primeiro, qual é a melhor plataforma, Cris? Não, eu posso falar. Bill, por favor. A gente tá falando de pergunta técnica. Tá bom, vamos lá, Bill. Assim, existem algumas plataformas muito boas, tá? Então, assim, a melhor plataforma, por exemplo, hoje, se a gente for falar de SEO, você tem que pensar em alguma plataforma que você consiga editar. Então, você consiga dinamicamente atualizar com frequência, que é o que a Cris falou lá no começo da apresentação. Na internet é frequência, então, esse é o principal. Hoje, a mais utilizada é o WordPress, que 40% dos sites da internet utilizam o WordPress. O risco do WordPress qual que é? Se você não tem uma pessoa gerenciando o seu WordPress, não tem um técnico cuidando daquilo, uma empresa cuidando dele, ele, como 40% da internet usa, é a mesma coisa que o Android e o Windows, né? O Android e o Windows, eles cresceram muito, muita gente usa e acaba tendo vírus. O WordPress é mais ou menos isso. E tem, por exemplo, a que a Atlas está usando, que é já uma coisa muito maior, quando você pensa num site global, que é a Adobe AEM, que tem vindo aí tem crescido bastante. Só que, se eu não me engano, a licença custa coisa de $1 milhão, então é coisa para grandes corporações e para sites globais. Do que a gente mexeu no site, no AEM, por exemplo, ele é muito preso, você tem que abrir muitas portas junto com o time de TI quando você quer personalizar algo. O WordPress não, ele permite que você personalize, enfim, crie outras coisas dentro dele, instale plugins, enfim, aditivos que você consegue trabalhar. Tá? Então, basicamente, o que eu iria hoje o que a gente mais faz, tanto aqui na NED quanto na Elos, são sites em WordPress. Quando aparece em outra plataforma, a gente avalia, mas o WordPress e o AEM é o que a gente tem utilizado mais.
Legal. Cássia, você quer comentar? Você tem uma pergunta, estou vendo, e talvez pode comentar também a questão da trabalho junto com elos, né? Oi, meninas. Falando sobre conteúdo, eu tenho observado muitos blogs, né, de empresas que constroem os conteúdos de uma maneira crescente, né? Começa com um tema e vão explorando esse tema, aprofundando o assunto, né? E tem também os blogs que são de temas variados, que é muito mais parecido com o que a gente faz na Atlas Cópico, né? Dependendo da área de negócios, porque a gente tem linhas muito variadas de produtos, então uma hora você está falando de inertização de tanques, outra hora você está falando de plantas, usinas de energia. Então, vocês veem diferença nos resultados de SEO para esse tipo de abordagem variada versus uma construção assim linear de conteúdos que vão sendo aprofundados ao longo do tempo? Olha, eu não acho que isso... Depois até acho que o Bill pode falar um pouquinho melhor, mas assim, eu não acho que isso faça muita diferença, porque isso é muito mais uma estratégia, essa é a sua estratégia de conteúdo, né? Se você tem ali linkagens internas, ou se você tem construção de autoridades em diversas páginas, em diferentes temas, o Google também vai achar legal. Pô, porque assim, por mais que sejam diversos temas, quando você fala no Atlas Cópico, são diversos temas, mas tem ali, a gente tem, em algum momento a gente restringe, a gente está falando de um conjunto, né? Então ele está olhando para esse conjunto maior e ele começa a ter uma autoridade nesse conjunto, né? É óbvio, se você está ali focando numa coisa só, falando, etc, etc, talvez você conquiste essa autoridade num tempo menor e você consiga vender o seu produto, porque também vai ser uma estratégia, e por isso que isso não é só SEO, né? Porque daí, se é uma estratégia de e-commerce, se é uma estratégia institucional, essa empresa ela vai ter autoridade sobre aquele tema, é um tema só, e ela vai falando de diversos aspectos, talvez ela vá ter mais autoridade, sim, naquele tema, ela vai ganhar essa vantagem, ao passo que se você fale de diversas coisas, você não faz, mas, por outro lado, o seu site ele vai ter autoridade também, e o Google enxerga essa autoridade, porque você vai estar falando de diversos temas, e diversos temas estão atraindo fluxo, estão atraindo busca orgânica, e estão fazendo sentido, isso também é considerado, e é ótimo. Então, isso não influencia tanto, assim, numa estratégia de falar, não, então eu vou fazer um blog para cada coisinha específica. É óbvio que vocês, no caso da Atlas, que são diferentes áreas de negócios, e ter a área de site separada, a gente já teve blog fora, né? Agora tem blog dentro, enfim. Mas tá tudo num ambiente só, fortalece, é bom. Por mais que sejam temas diferentes, fortalece. A gente ganha autoridade. Eu vejo justamente nisso, né? Porque quando nossos blogs estavam fora da plataforma IM, a gente tinha essa concentração de temas mais relacionados com cada área de negócios. E agora são vários blogs dentro das várias páginas de áreas de negócios diferentes. Então, a minha preocupação é se a gente está dando um tiro no pé com esse movimento ou se estamos acertando o caminho também. Mas obrigada pela resposta. Agora, a pergunta do Yunas, o que eu posso dizer é que eu não trabalhei diretamente com as meninas, a gente tem ensaiado há muitos anos, né, na nossa área, na nossa divisão, né, eu sou de Specialty Rental, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda realizar um projeto juntas, mas eu sei que os resultados que elas apresentaram para a CT, porque eu tenho bastante contato com a gerente de comunicação da área, são bastante satisfatórios, eles estão muito contentes e têm desenvolvido um trabalho já, pelo menos há 4 anos, não é? 4 ou 5 anos. Desde 5 anos, então... E tem o pessoal de Tulsa, o Enio, que está aqui hoje, só que ele acabou de entrar na área, né, Enio? Então, não sei se ele está aqui ainda. Estou aqui, então, estou prestando atenção até o final. Então, ele eu acho que já pode falar um pouquinho mais, né? O que eu posso falar, eu estou há 1 mês nessa posição de responsável pelo marketing digital, só que eu venho de ferramentas, eu venho da área de vendas, e quanto mais a gente se aprofunda no assunto, mais interessante fica, né? Então, eu fico muito animado. O Bill trouxe uma informação interessante do valor da licença do AIM, então daqui para frente eu vou começar a usá-lo com mais carinho também, pelo valor. Mas o que eu posso falar, a gente tem conversado muito, né, com a Cris, com o
pessoal da Elos, com a Ju, a Thalita também, quando faz parte da holding, a gente está criando uma estratégia bem robusta. O CEO é apenas uma parte dela, né, Cris? A gente vem trazendo, o pouco que eu estou vendo é que a gente não pode só tratar um ponto só, mas a gente tem que ter uma plataforma bem pensada, bem inteligente, bem alinhada com a nossa estratégia para isso dar certo. E o CEO eu aprendi um pouco mais, a gente não falou tanto sobre o CEO, a gente está mais no início, aí montando as estratégias, mas eu estou bem animado e eu acho que o CEO vai fazer muito sentido daqui para frente, né, Cris? E a gente está nesse momento de migrar, né? A gente tem um blog externo e que a gente vai migrar, então é um super desafio. Como é que um blog externo, que é uma URL toda em português, que a gente está todo ele em português, trabalhadinho, todo estruturado, migrar para uma plataforma grande, como é que a gente consegue garantir esse SEO ficar, enfim, é uma estratégia, não tem uma regra, e a gente está agora nessa fase, né? A gente já conversou com o pessoal lá de fora, estamos conversando aqui internamente, para ver a melhor... E faz muito sentido trazer para dentro do projeto um especialista, porque a gente já falou aí só do CEO e a gente viu tanto de detalhe que a gente tem que prestar atenção. Então, assim, eu de dentro da empresa, a gente poderia muito bem fazer um site e fazer páginas, eu acho que é fácil, mas com toda essa técnica e esse expertise que vai ser a diferença entre uma página ter um sucesso de engajamento de pessoas e uma página que não, né? Então, eu acho muito importante isso, você trazer pessoas para o projeto que conheçam, que tenha uma expertise grande em relação a isso, né? A gente tem até, complementando um pouco o que as meninas estão falando, assim, a gente tem discutido, inclusive, com essa migração, inclusive os impactos de SEO, tá? Então, a gente tem visto, né, conversado muito, a gente até um pouco antes de aparecer essa oportunidade, a gente estava conversando sobre isso até. Ó, estamos migrando agora, o que nós precisamos fazer? Por quê? Porque mais para frente, a gente vai ter que começar a comunicar ao Google que, assim, esse site aqui agora, ele está todo aqui, né? Ele não é mais WordPress, não é mais um domínio independente, agora ele está dentro da plataforma, e então tem algumas questões técnicas que a gente precisa abordar para o Google passar, para você não perder aquela indexação do passado e aproveitá-la para essa nova indexação, entendeu? Então, até isso existem técnicas hoje que a gente consegue fazer para que o Google identifique isso e comece quando aparecer na busca, ele referenciar esse novo site, esse novo ambiente. Tá? Então, tudo isso a gente já está discutindo, já está conversando exatamente para quê? Putz, é um trabalho de 4, 5 anos que está sendo feito e ele não ser perdido porque mudou de plataforma, entendeu? Então, isso também é algo que a gente a gente conversa sempre exatamente para não acontecer isso. Eu já peguei e-commerce que mudou de plataforma, que imagina um e-commerce que era super, assim, primeiro lugar no Google em vários termos, e que ele mudou de plataforma e ninguém pensou nisso. E ele, de repente, num dia ele tinha, sei lá, 5.000 links indexados no Google, e no outro dia ele tinha 0. E foi por um erro que ninguém pensou nisso lá atrás, entendeu? Então, é uma preocupação que a gente tem e que a gente já está tendo, inclusive, para Atlas. Faz todo sentido. E com relação a Atlas, as expectativas são altas, já passei isso para a Cris, né? A gente vem investindo bastante nessa parte de digital, a ideia é expandindo à medida que passam, né? E cada vez mais tá recebendo aí os louros e as vantagens de todo esse conhecimento e dessas novas tecnologias. Legal. Nada melhor do que um cliente feliz, né, Cris? Por enquanto, graças a Deus. Muito bom, parabéns. Não, mas é um trabalho em conjunto, né? O trabalho em conjunto, tirar um pouco do peso da crise e dizer que é um trabalho em conjunto, tem muito do nosso lado também, a parte de estratégia, de produto, a parte de teoria, né? Que eu acho que é muito importante também dentro desse conteúdo. Não tem bola de cristal. Para digital, para SEO, eu não acredito nisso, né? Não tem um jeito de fazer. Tem o jeito que a gente entende algumas coisas técnicas, vocês trazem toda o expertise de negócio e a gente junto vai construir, né? Tem muita parte que é subjetiva, que a gente vai ter que ir pensando junto, e testando, e vendo, e manuseando isso, né? Nessa construção de longo prazo mesmo. Um último comentário, última pergunta de alguém?
antes da famosa foto. Acho que foi. Parabéns para vocês 3 palestrantes, né? 1 hora, 3 apresentações. Parabéns, bem disciplinados. Gostei. Mais alguém? Comentário? Antes, eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera. O pessoal está indo para as próximas reuniões, né? Então, vamos aproveitar a tela cheia. Temos mais que quase 30 pessoas ainda. Então, vamos ver quem tem coragem para ligar a câmera. Tivemos um palestrante semana atrasada, falou sobre pijama. Ele falou que tem que pôr às 4, 5 horas de pijama para desligar o escritório. Muito estresse home office. Então, coloca pijama cedo, desliga tudo, fica como família. Então, vamos ver se está vendo alguém aqui de pijama já. São 5h15. Perfeito. Vivi, a nossa fotógrafa. Pijama só fica na parte de baixo, em cima a camisa, embaixo pijama. É melhor assim. Melhor assim, porque essa foto vai para mídia social depois, né? Então, tenta evitar pijama. Tá tirando foto, Vivi? Beleza. Então, também aqui. Fotografados, tudo pronto. Ótimo. Gente, eu queria agradecer muito ao espaço e se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente deixou o contato, eu vou passar a apresentação para vocês. Tem o meu contato, tem do Bill, e a gente virou uma empresa apaixonada por SEO, então a gente está estudando bastante, não para de estudar. A Angélica hoje estava nesse summit, né, o dia inteiro. Então, se vocês precisarem de trocar ideia mesmo, a gente está à disposição. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigado também pela oportunidade, muito bacana falar com todos vocês. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado a Alessandra, Andressa e Cris por ajudarem a organizar o webinar. Parabéns. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, obrigado.